E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse episódio a gente vai falar sobre o que o Garry Kasparov tem a ensinar sobre xadrez, né? A gente vai fazer um resumo em tópicos do conteúdo apresentado na Masterclass do Garry Kasparov. Primeiro de tudo, então, como a gente costuma fazer nos episódios aqui do Simascast, de todas as Masterclasses que a gente apresenta e faz o resumo, é entender quem é a personalidade, né? Quem é o professor, essa celebridade, essa figura de destaque que está por trás da Masterclass. Então, quem é o Garry Kasparov? Então, o Garry Kasparov ele foi nascido na União Soviética, né? Mais em específico no Azerbaijão, no dia 13 de abril de 1963. Então, o Kasparov é considerado por muita gente aí como o melhor enxadrista, né? Enxadrista é jogador de xadrez de todos os tempos. Então, ele está ali no lado de grandes figuras aí do xadrez, né? Desse jogo, esporte xadrez, como Bob Fischer, o Anatoly Karpov e até recentemente também o Magnus Carlsen, que é um jogador jovem ainda, né? Que já está aí sendo considerado como um dos melhores de todos os tempos. Então, Kasparov está nessa lista aí de grandes mestres do xadrez. E o Kasparov ele já foi filiado ao Partido Comunista, ele já foi preso por protestos aí, né, contra o Putin, já se associou, teve várias relações aí com política e ainda hoje, né, ele é presidente de uma associação de direitos humanos. Ele também, em outras atividades que ele já fez, ele já perdeu para uma inteligência artificial um supercomputador da IBM, né, o Deep Blue, que é um evento assim, de destaque, né, um evento considerado histórico, como sendo a primeira vez que um supercomputador venceu um grande mestre de xadrez, e atualmente ele está aposentado, né, então ele se aposentou dos tabuleiros desde 2005, mas ele continua jogando, ele continua participando de eventos de destaque, eventos aí de maior relevância, né? E nesses eventos ele costuma fazer partidas simultâneas, né? Com até 50 pessoas, né? Pelo que eu me recordo, que teve um evento que ele participou. E ele faz isso para se ensinar e também se divertir, né? Ele considera que quando ele se aposentou, ele já deu a contribuição suficiente, né? A contribuição necessária para o xadrez na carreira dele. Mas ainda hoje ele acompanha e mentora alguns nomes aí no xadrez, né, como o Magnus Carlsen, como eu falei. Ele se dedica também mais à escrita, né, ele produz vários livros sobre xadrez e estratégia também, né, história de xadrez e estratégia. Então vamos lá, né, para a segunda parte aqui. Geralmente na segunda parte dos outros episódios eu falo que é uma Masterclass, mas isso tem presente em outros episódios do podcast, caso você queira ver, mas resumindo aqui, né, simplesmente mais de um jeito direto, Masterclass são aulas que são dadas por figuras assim, de destaque, né, são celebridades, figuras que já têm experiência na área. Mas vamos lá para o conteúdo que tem no curso. Então a Masterclass do Kasparov é dividida em 29 vídeos, sendo o último um vídeo bônus, né, cada um com média aí de 15 minutos. Tem um vídeo em específico que é de quase 1 hora que ele joga 3 partidas simultâneas, né, com 3 enxadristas iniciantes, né, ele acaba vencendo de todos, como se era de esperar, mas o conteúdo separado em tópicos aqui organizado que a gente pode esclarecer e apresentar primeiro, faça seu adversário ficar desconfortável. Então Kasparov ele começa diferenciando o que é tática do que estratégia e já dá essa dica, né? Tática é saber o que fazer quando tem alguma coisa a ser feita. Já a estratégia é saber o que fazer quando não tem nada a ser feito, né? Pode ser uma coisa estranha e meio complicada de se entender na primeira vez que se escuta e que se lê isso, mas é essencial e é uma coisa que vai se enraizando aí nas veias dos jogadores, né, com a experiência e com jogos ao longo do tempo. E com isso ele já emenda e destaca que boas formas de se sobressair no jogo é tomar decisões que deixem o adversário desconfortável. Então, o xadrez ele é uma disputa, né, intelectual, e afetar o psicológico, afetar a forma, né, a ansiedade, entre outras questões assim, do oponente é um bom caminho para perturbar as decisões do jogador. Isso pode ser de certa forma considerado como um golpe baixo, mas é essencial assim, na tomada de decisões que sejam criativas, surpreendentes e que deixem o adversário em posição desconfortável. Segundo tópico é jogue no seu estilo. Então, no início de carreira, né, os enxadristas é normal tentar copiar o estilo de grandes mestres, sejam eles já falecidos ou não.
como uma maneira assim, né, de se demonstrar que você tem conhecimento do que está fazendo, né? E é uma coisa que é comentada não só, né, no xadrez, mas também em outras áreas de estudo, áreas de atuação, né? Outras masterclasses, tem a do Martin Scorsese, que ele ensina sobre cinema, né? E do David Lynch também, né, diretor de cinema, em que eles falam sobre isso, que tem disponível aí no podcast que eu fiz, que eles dizem, ache seu próprio estilo, ache sua própria voz, e isso equivale também para o xadrez, né? Então, no começo é normal e até comum acabar imitando, né, grandes mestres do xadrez e grandes movimentos, mas com a experiência a gente acaba aprendendo, desenvolvendo o próprio estilo desde a abertura até a finalização, né? Então tem vários tipos de aberturas aí, só citando algumas aqui, né? Gambito do Rei, que é mais conhecidas, né, já botando o peão em E4, né? Que algumas notações aqui algébricas um pouco mais técnicas para quem não conhece muito de xadrez, né? A abertura Grob também é outro tipo de abertura bastante ousada, mas tem várias aberturas assim, né, que são interessantes, mas é interessante ao longo do jogo, né, a gente ir expressando o próprio estilo, né? E o xadrez é um esporte de criatividade, né? É um esporte que a gente tem que demonstrar, tem que ter imaginação para poder se desvencilhar de algumas ciladas, alguns desafios, e com que a criatividade também pode ser treinada, né? Então a gente não deve se limitar a uma regra ou estratégia fixa, porque também não existe estratégia geral que vai salvar a gente, uma fórmula mágica que vai levar a gente para a vitória, e isso o Kasparov frisa bem na aula. Terceiro tópico é escape de uma ameaça criando uma ameaça maior. Então, alguns conselhos que o Kasparov dá, né, já tendo a experiência dele não só no xadrez, mas como estrategista em geral, né, parece que são extraídos aí da Arte da Guerra, né, o livro do Sun Tzu, que era um estrategista aí chinês, né? E essa é uma dessas dicas, né? Então, o potencial de quando você está num checkmate em potencial, né, de sofrer um checkmate em potencial, ele deve ser evitado com você investindo, né, atacando em fazendo cheques ou atacando de forma mais incisiva, mais afiada no seu oponente. Porque criando uma ameaça maior no seu oponente, ele vai ter que se desvencilhar dessa ameaça maior que você criou. Então, caso seja avaliado que não tem saída para a vitória, né, o empate é a solução, ou tentativas de acabar com o tempo do adversário quando tem partidas aí que são mais rápidas, né, ou blitz, que são alguns modos de partida, né, dessa mesma forma também são outras alternativas. Quarto tópico aqui é esteja disposto a fazer sacrifícios. Então, não é só porque você perdeu a dama, né, a rainha, também chamada de dama, que o jogo está perdido. Então, desde que isso tenha sido planejado ou que você encontre um caminho, mesmo que não tenha sido planejado um caminho a partir daí, tem chances de vitórias. Então, grandes partidas de xadrez, inclusive, já foram encerradas, né, já foram vencidas e possíveis graças a belos sacrifícios aí de damas, né, rainhas ou outras peças-chave no tabuleiro. Então, além da imaginação, é necessário ter coragem, né, ousadia para efetuar alguns movimentos em específico. E acima de tudo, né, cabe aqui a expressão do Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que é Don't Panic, né, não entre em pânico caso você sofra uma ameaça ou tenha que tenha que sacrificar e as coisas não ocorram do jeito como você esperou, porque afinal, né, o oponente também vai tentar te fazer desconfortável, seja isso de uma forma voluntária ou involuntária. Então, você se manter tranquilo é uma forma de demonstrar seriedade e sabedoria também na condução do jogo. Outro tópico é conheça seu oponente, que é uma dica aqui estilo máfia, estilo Don Corleone, né, do Poderoso Chefão. E provavelmente o Don Corleone tenha sido um bom jogador de xadrez aí, caso ele tenha jogado xadrez na vida. Então, saber o que o seu oponente sabe, né, do nível do adversário, das jogadas típicas do adversário, é uma maneira de se defender e se preparar contra possíveis ataques, né, que são costumeiros, que esse adversário, esse oponente pode investir contra você. Claro que quando a gente está jogando online, por exemplo, ou com jogadores que não são muito conhecidos, acaba a gente não tendo possibilidade de ter esse conhecimento prévio, né? Mas caso sejam campeonatos mais com adversários mais famosos, ou até quando a gente esteja jogando com amigos, né, com conhecidos, a gente já tem alguma noção de como vai ser o nosso oponente, né? Quais são os conhecimentos dele, quais são as táticas que ele pode investir contra a gente. Mas fica a expressão aqui, né? Mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Outro tópico é compita contra a sua própria excelência. Então aqui, né,
uma dica estilo coach, mas já que é válida aqui, né, e cabe ser dita, que você é o seu maior adversário, né? Então é interessante evitar comparações constantes, né, com demais jogadores, se a gente está no mesmo nível ou se quanto falta para atingir o nível, mas porque muitas vezes um jogador de nível maior é incapaz de fazer tomadas de decisão que um jogador faz, né, de nível inferior, faz de uma forma mais eficiente. Então, o interessante é observar as próprias partidas passadas, o que a gente já fez, e buscar entender os erros o quanto antes para consertá-los. E outras dicas aqui também, adicionais, que tem presente no curso, conheça os movimentos possíveis de xadrez, né, o pin, os ataques descobertos, os espetos, que são chamados de skewers, deflexão, atração, interferência. Então, entender o máximo de cada uma dessas ações possíveis no xadrez, compreendendo também as consequências e a respectiva notação algébrica, é uma dica de grande relevância aqui, né? Outra finalizações de jogo são mais importantes do que as aberturas, então busque estudar mais os endgames, né, do que as aberturas, porque isso tem muito mais opções, né, muito mais alternativas de endgames do que de abertura, e as finalizações precisam ser bem acuradas, né, com grande acurácia e bem treinadas, porque um erro na finalização, né, pode custar a vitória, algo que não necessariamente, né, um erro na abertura não é tão crítico assim, né, para a performance e para o seu desempenho no jogo. Outra é a intuição como um músculo, né, que ele acaba dizendo, que o Gary acaba afirmando, que a intuição é uma habilidade treinável e ela oferece o benefício da agilidade e de maior precisão também nos movimentos. Então, a intuição a gente acaba executando movimentos e é bastante interessante para partidas que são rápidas, né, ou blitz, e ela também deve ser treinada, e ela é treinada assim com experiência, né, com a prática, com jogos e entre outras possibilidades de criatividade, de explorar a imaginação. E outra também, né, finalizando, cuide da sua condição física da mesma forma que cuida da condição mental. Porque o Kasparov, ele diz que ele nada, ele anda de bicicleta, ele costuma fazer diferentes exercícios físicos e partidas que são de grande relevância, assim, né, campeonatos internacionais, por exemplo, você acaba sentindo a exaustão física, né, durante essas longas partidas, né? Então, cuidar da condição física é um ponto essencial para estar preparado para esses desafios. Em conclusão, então, a Masterclass do Gary Kasparov, que a gente pode dizer que ela é uma das poucas que realmente traz um conteúdo assim, prático e aplicado, específico para a área de estudo que é proposta, né, da Masterclass. Então, e não que isso seja uma indicação, né, de problema nas demais Masterclasses que tem disponíveis no site que eles produziram, né, mas as dicas e conteúdos em geral das outras também trazem vários insights interessantes, mas essa Masterclass ela já supõe que a gente sabe, né, jogar xadrez, e ela é voltada, né, para quem quer expandir o interesse no esporte, né, nesse jogo, descobrir movimentos mais avançados, né, para quem quer seguir uma carreira de enxadrista, ou para simplesmente quem quer impressionar amigos e a família, ou só aperfeiçoar a tomada de decisão, né. Então o Kasparov ele finaliza dizendo que xadrez é um campo perfeito para testar, né, a tomada de decisões. E cada escolha no xadrez é como se fosse uma decisão de guerra, né? Onde as possibilidades elas são toneladas e o tempo é um impeditivo essencial. Então, caso você se interesse por xadrez, eu sugiro verificar o site chess.com e no YouTube o canal do Rafael Chess e também outro canal que é o Xadrez Brasil. Então lá eles vão trazer várias dicas e no site chess.com, por exemplo, tem vários tutoriais. Tem a versão paga, né, mas tem mesmo na versão gratuita tem vários tutoriais que são interessantes para quem quer aprender um pouco mais. Então fica aqui, né, a sugestão para seguir nas redes sociais, Instagram, @tudoemsimas, no YouTube tem o canal Gustavo Simas, e também tem disponível esse texto, né, esse podcast em versão texto no Medium, né, na plataforma medium.com, é só procurar o que Gary Kasparov tem a ensinar sobre xadrez, ou então só Gustavo Simas, que tem lá disponível esse podcast em versão texto. E até a próxima, valeu!